Muito bem, estamos começando mais um programa Close e eu começo o programa de hoje direto da Ordem dos Advogados do Brasil. Está acontecendo aqui a 5ª edição do Encontro do Direito Médico de Rondônia, uma promoção do advogado Cândido Ocampo, que este ano tem como palestrante o desembargador Milton Brito Nobre, do Tribunal de Justiça do Pará, e o juiz de direito Edemir Sebastião Rosa, do Tribunal de Justiça do Estado. Entre os temas discutidos aqui, o que chama bastante atenção é a questão da judicialização da saúde e também os conflitos entre médico e paciente, que muitas vezes têm resultado em ações judiciais. Bem, aqui ao meu lado, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Roosevelt, que acompanhou toda essa palestra, e eu queria as impressões dele sobre a palestra do desembargador do Pará, nesta avaliação da questão médica em confronto até com a questão jurídica. O nosso colega Milton Nobre é uma pessoa conhecedora da matéria, né? Trouxe um tema muito importante, onde a gente percebe, né, a importância da área médica, né, e que termina, se percebe, né, pela ineficiência do poder público, é algo que termina sobrando para o poder judiciário. E o judiciário tem essa função, né, de prestação jurisdicional, com o objetivo de dar a cada um que é seu, né, e termina, às vezes, o poder judiciário tendo que responder, né, praticar atos jurisdicionais que, na verdade, seria do poder público, seria dos médicos, e que, não sendo atendido, tem essa responsabilidade que fica ao Poder Judiciário, mas que não é a sua função. Tem se discutido muito exatamente essa questão, né? A ação da justiça, às vezes, dentro do hospital, determinando leito para um, leito para outro, muitas vezes até sem conhecer a realidade da estrutura médica, chamada judicialização da saúde. Isso no nosso estado tem aumentado? Como é que está esse quadro em Rondônia? Olha, funciona na presidência de forma quase que diuturna, reuniões e mais reuniões com o nosso juiz auxiliar da presidência, Dr. Edeni, como presidente do Comitê da Saúde, onde ali temos, né, diversas reuniões com o secretário de saúde do município, do estado, a Defensoria Pública, Ministério Público do estado e também no âmbito federal. Enfim, são diversas pessoas envolvidas, inclusive juízes, né, com essa preocupação, essa judicialização da saúde, que é algo grave, é algo que o judiciário não gostaria de estar, às vezes, se intrometendo, né? Mas o faz autorizado por lei, pela própria Constituição, que assegura que a todos é assegurada a saúde e muitos outros direitos, que termina, às vezes, não acontecendo, e que o judiciário tem que dar uma resposta, tem que determinar, né, essa é a sua função de interpretar e aplicar a lei, e com o poder que tem, né, termina realmente obrigando, né, o Estado, o município a cumprir a sua obrigação. Me parece muito oportuno esse debate sobre direito médico. Sim, nós vimos aí, inclusive, o pronunciamento até do próprio secretário da Saúde, né, e reconhecendo, né, que esse dado, às vezes, negativo para do poder público, né, e que termina o judiciário tendo que pronunciar. E nós percebemos que dia a dia essa judicialização da justiça, ou seja, o judiciário praticando atos que seriam dispensados, né, porque é o próprio poder público que deveria agir e não age, né, aí temos então essa interferência, a interferência mais que autorizada pela Constituição, pela lei, e isso tem aumentado dia a dia. Então, debates como esse só vêm realmente nos enriquecer a todos, tanto no âmbito do poder público, né, estadual, municipal, tivemos aí o secretário de saúde do município também, né, enriquecer também os advogados que
são aqueles que manifestam em nome das partes, dos interessados, a defensoria pública da mesma forma, né? E o judiciário que tem que dar uma resposta, né? É aquela história, é mais uma tarefa, uma responsabilidade do Poder Judiciário no âmbito da medicina, né? Mas é importante, né? Sim, importantíssimo, porque enriquece a todos nós, há um despertar, né, de interesse, né, pela matéria e conhecimento que nós precisamos ter, né? O judiciário a todo tempo se socorre, por exemplo, de outras áreas, né, da medicina, da odontologia, do contador, enfim, outras pessoas especializadas em determinada área, que muitas vezes são chamados para um processo, para, por exemplo, oferecer um laudo técnico a respeito da matéria, para municiar o juiz, para que faça um julgamento justo nesta ou naquela matéria. Doutor Ocampo, 5ª edição do Encontro de Direito Médico, a avaliação que pode ser feita. Alexandre, nós ficamos muito contentes, estamos muito satisfeitos com a desenvoltura do evento, com a repercussão do evento. As autoridades prestigiaram o nosso evento, os convidados vieram em massa, os alunos, os acadêmicos de medicina, de direito, os profissionais. Hoje a gente viu a presença de vários médicos aqui, inclusive fazendo questionamento posteriormente aos nossos palestrantes. Isso enriquece o evento, que, como eu disse na minha pequena fala, não é apenas o promotor. O importante é que a participação de todos, o que abrilhanta o evento é a participação de todos, é a conjugação de todas essas forças que faz com que que dê mais energia para que a gente possa, nos próximos anos, fazer os próximos eventos, que a gente não deixe essa discussão cair no paralelo. Nós temos que sempre manter o foco dessa discussão, para que a gente possa contribuir de alguma forma com essa evolução na questão da relação médico-paciente e nesse problema de saúde como um todo. Ao longo de 5 encontros, qual tem sido a evolução dessa relação médico-paciente, essa questão jurídica dentro da área de saúde? Veja, Alexandre, esse ano o tema foi um pouco diferenciado dos painéis anteriores, né? Antes nós focávamos muito mais as discussões em cima da relação médico-paciente propriamente dita. Então nós tivemos os conteúdos dos temas foram muito mais políticos, sociais do que propriamente jurídicos. Não sem descartar a normatização, logicamente, que tudo, querendo ou não, passa pela normatização, pela regulamentação. Mas o tema foi muito mais abrangente, para que não só os acadêmicos e os profissionais de direito pudessem entender e interagir com os temas, mas que todos nós, todos os segmentos da área de saúde pudessem estar junto nisso aí, entender e crescer junto. Então os temas foram muito mais abrangentes, muito mais ligados a essa questão de política de saúde propriamente dita. Isso não deixa de ser uma evolução, porque a prestação de serviço de saúde não se resume só ao direito. O direito apenas regulamenta, e o direito é meio, é instrumento, não é o fim, né? O que vale são as políticas de saúde. O mais importante do que os regulamentos é a vontade política, né? E como essa vontade está sendo implementada. Foi isso que foi discutido aqui hoje. Até porque ela teria reflexo e efeito imediato nessa relação médico-paciente. Quer dizer, políticas globais, sociais de saúde mal delimitadas redundariam lá na ponta do conflito. Não tenha dúvida. Toda ação principia mesmo por uma palavra pensada, já disse o filósofo. Então, todo o final, toda dessa cadeia de acontecimentos, tudo depende de uma ação política, de uma ação pensada, de uma ação metodológica, de uma ação dos nossos governantes, dos nossos gestores. E foram justamente esses temas que foram abordados aqui, né? A questão da política, volto a repetir, da política nacional de saúde. Vou conversar agora com o Dr. Andrei Leonardo, que é do Sindicato dos Hospitais de Rondônia. Com certeza os empresários desse segmento têm uma grande preocupação com essa questão jurídica versus questão medicina. Como é que vocês têm visto esta questão, até a própria judicialização da questão da saúde? Esse é um tema que está muito em voga na saúde, né? E a palestra
do desembargador Dr. Milton Nobre, foi muito esclarecedora, né, trazendo ao nosso conhecimento como é que devemos portar, como é que devemos fazer diante de algumas adversidades que nos apresentam, alguns planos de saúde ou até mesmo a saúde pública no Brasil, né? Doutor Andrei, quando há uma certa ineficiência ou uma ausência do Estado na questão da saúde pública, me parece que muita coisa acaba desaguando na iniciativa privada. Como é que tem sido essa situação? Isso às vezes acontece mesmo. O Sistema Único de Saúde, em algumas vezes, não dispõe de todo o rol que necessita o atendimento à saúde dos seus pacientes. E alguns desses pacientes procuram o Ministério Público, procuram de alguma forma ser atendido, e isso gera, às vezes, até constrangimento entre o hospital privado, as instituições privadas, ter que fornecer esse atendimento, fazendo solicitações ou até mesmo cotações para o Estado. Isso acontece algumas vezes. Ou seja, vocês sendo uma empresa, né, dentro da iniciativa privada, às vezes tem que aceitar uma norma contrária ao próprio direcionamento da empresa de vocês. Tem que fazer coisas que vocês não previam. Na verdade não é nem fazer coisas que a gente não prevíamos, mas nos ajustarmos a uma demanda que às vezes ocorre do Estado em atender esses pacientes, né? Porque, na verdade, o bem maior que a vida, isso aí tem que ser preservado. Então acontece que algumas vezes os atendimentos, os exames devem ser feitos, até mesmo tratamentos devem ser feitos, e no segundo momento nós vamos procurar junto ao Estado o orçamento para que isso seja pago, né? Conversar agora com o Dr. Milton Nobre, que acabou de dar uma palestra aqui. E se a gente pudesse resumir essa palestra em poucas palavras, ou em pouco tempo, como é que nós analisaríamos essa questão de judicialização de saúde e mesmo os problemas de saúde do Brasil? Veja, os problemas de saúde do Brasil são os problemas de um país continental como o Brasil, com uma estrutura democrática jovem, entendeu? E que nós vamos ter que nós mesmos solucionar. Nós não podemos importar fórmulas dos outros. Nós temos hoje competência instalada no Brasil para resolver os nossos problemas. E o problema de saúde me parece que ele acaba exigindo uma ação jurídica muito forte. Isso tende a piorar, tende a equacionar? Olha, eu acho que isso vai estabilizar, não é? O Conselho Nacional de Justiça tem tomado medidas tendentes a evitar que essas questões continuem se proliferando. Agora, como a nossa população está crescendo, e envelhecendo também, é possível que leve mais um tempo para estabilizar, né? Mas eu acho que à medida que o sistema único e os planos de saúde funcionarem melhor, a coisa vai diminuir. A importância desse tipo de debate? Olha, esse tipo de debate é importante, eu resumiria numa frase que eu usei. É preciso que o médico deixe o jaleco de lado para discutir os problemas nacionais, com os bacharéis em direito que tem que deixar a toga e a beca de lado para discutir os problemas nacionais. Eu acho que juntos nós vamos construir. Estaria faltando diálogo, então? Não é que esteja faltando diálogo, é porque nós sempre costumamos dialogar internamente, não é? Nós não costumamos ser abertos para o diálogo de conhecimentos diversos, e esse que é o problema, e eu acho que isso que nós estamos conseguindo agora. Você falou sobre a questão da importação de médicos, qual é a sua sobre essa? Olha, eu acho que o Conselho Federal de Medicina está com a razão, isso tem que ser muito bem pensado, né? E por que importar para atender a Amazônia e o Nordeste? Por que não pensar numa reestruturação que possam vir médicos brasileiros do Sul para cá? Os militares conseguiram isso. Não é verdade? Quer dizer, será que não teriam incentivos primeiro para brasileiros, para depois chamar estrangeiros? Que a gente sabe que tem problemas até de linguagem, muitas vezes, para atender a população. Então, eu acho que tem que pensar um pouco mais, né? Vou conversar agora com o presidente da OAB de Rondônia, advogado Andrei Cavalcante, que participou do encontro de direito médico. E me parece que a percepção de todos é de que é de suma importância esse debate sobre medicina e direito, né, Andrei? Sem dúvida. Primeiramente, Alexandre, queria externar o meu mais sincero agradecimento por tua presença e de tua equipe hoje cobrindo esse nosso evento. Dizer para você que eu nutro por você uma profunda
admiração e respeito pelos longos anos de trabalhos prestados em favor da imprensa, em favor de cobrir os eventos efetivamente importantes para a sociedade brasileira e para a sociedade rondoniense. Parabenizo fundamentalmente o idealizador deste congresso, o advogado Cândido Ocampo, um tema da mais alta relevância, onde aproxima o médico do advogado, dos operadores do direito, e une esses dois temas que têm uma fundamental importância para a sociedade, como eu disse, o direito e a medicina. E hoje tivemos a grata satisfação de poder receber o desembargador Milton Nobre, com muita propriedade, inúmeros indicativos, projeções, estimativas e dados, né, que nos fazem refletir e juntos, para que possamos caminhar juntos, eu falo, sociedade, médicos, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos, para uma melhor distribuição da saúde a nível, no caso aqui no nível de estado de Rondônia. Eu fico muito honrado em poder em a seccional ter tido a oportunidade de sediar um evento desta magnitude. É prioridade da gestão dar uma melhor visão à educação continuada, dentro das discussões de aprimoramento dos nossos filiados, que são os nossos advogados, e assim temos cumprido honrosamente essa missão. Ok, pelo que você citou aqui, a questão desse debate, juntando todos os aspectos, todas as partes interessadas, seria o caminho, né? Porque hoje parece que o caminho é o conflito do médico com o direito, e o caminho apontado nesse congresso, nesse encontro, seria exatamente o contrário. Juntar, somar, para ver o caminho a seguir. Todos estamos irmanados dentro deste propósito. Os debates, as diferenças de ideias, de posicionamentos, somente aprimoram, né? Quando você tem como alvo, como fim, a sociedade, proteger a sociedade. Eu aproveito e faço questão de dizer ao teu programa que hoje fizemos o lançamento oficial em Rondônia da campanha em favor da Saúde Mais 10. O que é Saúde Mais 10? Recentemente, intermediado pela nossa seccional, estiveram reunidos o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Luiz Dávila. E onde, a partir daquele encontro que se deu algo em torno de 15 dias atrás, a OAB irmanou, digamos assim, com o Conselho Federal para ir e lutar em busca das 400 mil assinaturas em prol do Saúde Mais 10, que na realidade, buscar que 10% do orçamento da União seja destinado na aplicação à saúde. E hoje nós aqui da UAB Rondônia fizemos o lançamento oficial e aproveitando o evento tem tudo a ver para que isso se consolide, e iremos fazer e nos irmanar com o Conselho Federal, com as entidades de classe e com a sociedade como um todo, juntamente com as subseções, para cumprirmos a nossa parte pequena, mas de grande relevância para a sociedade e para a melhor distribuição de saúde no Brasil. Bem, vou conversar agora com o Dr. Edemir, que acabou de dar uma palestra, ele que é coordenador do Comitê Estadual de Saúde do CNJ. Pela palestra que nós vimos aqui, Dr. Edemir, parece que é um grande desafio, talvez até uma grande angústia, na hora que o magistrado tem que decidir sobre questões de saúde, né? É muito porque há um protocolo, né, ou seja, há uma regra de tratamento que é definido pelo sistema público de saúde, e o que vem dentro desse pacote a gente não tem muita dificuldade de administrar, porque já está ali, a gente tem certeza que aquilo foi validado, alguém já estudou aquilo e está consolidado. Mas a nossa dificuldade ocorre quando o tratamento ou o medicamento pedido não está dentro desse pacote, não está dentro dessa regra que já foi previamente definida.
E isso porque nós sabemos que alguns medicamentos que são novos, às vezes não são registrados na Anvisa, ele não é validado, não é testado, ele corre o risco de depois o paciente vir a sofrer um dano maior do que o mal que ele tinha anteriormente, né? E os testes, por exemplo, de laboratório, eles fazem testes ideais, exemplificativamente. Eles fazem testes, se alguém tomar 10 doses desse medicamento, ele fica bom. E a pergunta da gente, se o paciente não é tão, vamos dizer assim, de boa vontade para tomar um medicamento, se ele tomar só 5, qual é a reação? E se ele voltar a tomar os 10, qual fica? E é esses casos que a Anvisa trata, e quando o medicamento sai fora do registro, a gente já fica receoso de que a gente esteja sendo um contribuinte, né, um colaborador para causar um mal para a pessoa ao invés do bem. Por isso, como nós não temos capacidade para questionar um laudo médico, assim como nós não temos para questionar vamos dizer, um projeto de um arquiteto, né, nós temos que nos socorrer de um outro médico para fazer com que a gente tenha certeza de que o que nós estamos fazendo é, primeiramente, o melhor para o paciente. Né? E as situações em que, por exemplo, um pequeno município, com um orçamento muito pequeno na área de saúde, e há uma demanda ou uma ação, uma iniciativa de alguém que precisa de um tratamento extremamente caro. Como é que ficam essas decisões? O SUS ele está estabelecido em 3 esferas, né? O que a União é responsável, o que o Estado é responsável, o que o município é responsável. O município geralmente ele tem a atribuição ou a responsabilidade de tratamento básico, né? Que aí é esse de pirona, o projeto de saúde da família, os agentes comunitários, ou seja, muito preventivo, e essas ações de postos de saúde. O Estado ele pega de média complexidade, né, o valor de medicamentos especializados, medicamentos especiais, e a União geralmente é que se responsabiliza por esses tratamentos de alto custo. E quando o município ou o Estado é demandado, mas principalmente o município, ele é demandado por um medicamento, um tratamento que não é da sua atribuição, o que pode ocorrer é que ele pode vir a sofrer um prejuízo ou assim, uma dificuldade de se governar em razão de sair dos seus cofres um valor que ele poderia não dispor. Evidentemente que o juiz ele não vai avaliar com melhores olhos, né, a dificuldade do município do que o risco que o paciente tem. Geralmente a gente toma o partido daquele que está em risco de vida, né, o risco de morte. E aí sim pode acontecer uma situação de, vamos dizer assim, não adequada, e o comitê ele se presta exatamente a tentar auxiliar os magistrados nessa decisão. E é o que nós estamos tentando viabilizar, especialmente agora que por um certo tempo nós temos um médico que está se colocando essa assessoria, né? Isso, dando essa assessoria para que nós tenhamos a possibilidade de, na dúvida, fazer uma consulta a um profissional que também conhece da matéria. Ok. O assunto realmente ele é delicado, né? Então talvez por isso até seja tão importante esse tipo de debate, esse tipo de encontro que nós participamos. Toda a oportunidade que nós temos de compartilharmos, né, vamos dizer, essas situações da saúde pública, o que se faz, o que está por se fazer ainda, é importante naquela regra da transparência, né? Hoje é bom que todas as pessoas saibam o que está sendo feito e o que pode ser feito ainda para, eventualmente, se quiser até colaborar com a construção do caminho.